Nesse último bloco, a gente vai falar sobre os atores da agenda de adaptação. No âmbito federal, a gente tem dois marcos importantes, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, de 2008 e 2009, respectivamente. Os dois trazem uma menção à adaptação, falando sobre vulnerabilidade, impacto e adaptação. E mais recentemente, a gente tem o Plano Nacional de Adaptação, que passou por consulta pública no ano passado, o PNA, e que deve ser publicado esse ano. O PNA, ele traz um planejamento, né, para o Brasil, nessa agenda, com alguns objetivos específicos e com medidas adaptativas direcionadas, planejadas para 11 setores e áreas temáticas, que são agricultura, biodiversidade e ecossistemas, cidades, recursos hídricos, infraestrutura, zonas costeiras, povos e comunidades vulneráveis, saúde, desastres naturais, indústria e mineração e segurança alimentar e nutricional. No âmbito das políticas públicas subnacionais, também há algumas coisas importantes acontecendo. O Instituto Ethos tem um observatório sobre políticas públicas e recentemente fez um levantamento sobre políticas de adaptação, ressaltando 8 estados que têm alguma política em curso e implementação, né, já publicada. Então, eles são o estado do Acre, de Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco. As políticas são diferentes e, por vezes, não tem foco específico em adaptação, como o Acre, que é uma política pública voltada para recursos hídricos, mas que é muito integrada à adaptação. Então, olhando para os atores, numa visão mais geral, a gente tem, de um lado, né, o governo, que a gente já falou um pouco. Outro ator muito relevante são as empresas, que trazem empreendedorismo para a agenda, trazem recursos, conhecimento relevante, então precisam atuar nessa agenda para que a gente tenha realmente um plano sendo implementado de forma consistente. A gente tem também as ONGs aqui, né? Então, organizações da sociedade civil. Falando um pouco mais das empresas, elas têm uma agenda ainda recente em adaptação, então grande parte do setor está elaborando planos, entendendo os riscos e potenciais impactos. E nesse sentido, um marco relevante no Brasil foi a elaboração do ciclo e da ferramenta de apoio à estratégia de adaptação no setor empresarial, que vem sendo utilizada por algumas empresas. A gente tem 7 projetos piloto e 4 estudos de caso publicados. Então, se vocês quiserem saber mais e conhecer esses casos, vocês podem visitar a página adaptação.gvses.com.br. Vale também a pena dizer que as empresas elas têm algumas motivações fortes para atuar nessa agenda, por isso que cada vez mais elas vêm avançando. Então, as motivações passam por impactos relevantes, né, como rupturas de produção, até impactos e perdas físicas, financeiras, reputacionais, mas elas também encontram barreiras para atuação nessa agenda. Então, uma barreira informacional muito grande, de cenários climáticos específicos para a região de atuação, mas também de conhecimento conceitual, de visão geral da agenda. Uma outra barreira é a visão de longo prazo que a agenda demanda e que não casa com o planejamento empresarial, que é de mais curto prazo. E também a dificuldade de envolver a alta gestão, a alta liderança das empresas e de lidar com essa diversidade grande e complexidade de atores que precisam ser coordenados. A gente tem também uma grande razão, uma forte razão para as empresas atuarem, que é a demanda cada vez mais de outros atores por informações sobre performance, né? Então, disclosure. Um exemplo é o EASY, que requer o Índice de Sustentabilidade Empresarial, da BMF Bovespa e do GVSES,
que pede informações sobre o desempenho em adaptação das empresas já. Então, em 2015, uma informação relevante que vem do índice é que uma parte já relevante das empresas está elaborando estudos em adaptação para entender essas vulnerabilidades e impactos, mas também tem um grupo relevante de 34% das empresas respondentes, que são 42 empresas, que ainda não está trabalhando a agenda, né? Então, por um lado, a gente tem um indicador de que há alguma coisa acontecendo, mas também ainda há um trabalho a ser feito de mobilização e de engajamento do setor nessa agenda. As ONGs, elas encontram barreiras semelhantes às empresas, então tem uma barreira ainda informacional, como a gente falou, de longo prazo no planejamento, mas a gente tem aqui organizações já também atuando consistentemente com um foco específico em adaptação, então com povos e ecossistemas vulneráveis, e outras organizações que têm percebido que a mudança do clima traz impactos e influencia os objetivos e resultados de seus projetos e programas. Então também tem trazido adaptação para o planejamento da organização e do projeto cada vez mais. Nesse sentido, também tem um ciclo e uma ferramenta de apoio a esse planejamento que foi desenvolvido pelo GVSES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o KCIP da Universidade de Oxford, com o apoio da Embaixada Britânica. E aí, a gente tem um outro grupo importante, que são as instituições de pesquisa e universidades, que atuam na produção do conhecimento e da informação, mas também que tem cada vez mais atuado com um papel de ponte, né? Feito a ponte entre esses setores. As ONGs também fazem esse papel, né? Então esses dois grupos juntos, então articulando, mas também traduzindo a informação e o conhecimento para a linguagem com a qual esses atores estão acostumados a trabalhar. Então é um termo cada vez mais usado na agenda, o de knowledge brokers, nesse sentido mesmo de traduzir. Vale a pena também dizer que, em linhas gerais no Brasil, a partir de um estudo feito pelo GVSES para o Ministério do Meio Ambiente, em 2013, o panorama é que a gente ainda tem um grupo muito grande de organizações atuando na agenda nos primeiros 2 passos, que é de planejamento e avaliação. E aí a gente tem poucos atores atuando na parte de implementação dos planos efetivamente e de avaliação do resultado e de processo desses planos. Então a gente tem governo federal atuando já na implementação e na avaliação, organizações internacionais e instituições financeiras e seguradoras principalmente. Os outros atores ainda estão muito mais concentrados nos primeiros 2 passos da agenda. Bom, é isso então que a gente tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção e tchau!